E aí, moçada, tudo bem? A gente vai falar mais um pouquinho sobre a Idade Média. Claro que a Idade Média tem muitas histórias, afinal de contas foram 1000 anos. Lembrando, do século V até o século XV, nós chamamos de Idade Média. Não é tão antiga, nem é tão moderna, é média, Idade Média. Para que a gente possa entender melhor o que representa esse período, vamos dar só uma relembrada aí, como é que é essa divisão da história. Para que a gente possa entender realmente a história de um povo, de uma sociedade, os historiadores, os estudiosos, dividem a história em períodos históricos. E é um pouco dessa linha do tempo, dessa divisão de períodos, que eu quero te lembrar agora. Dá uma olhada aí nessa linha do tempo, né? Essa é uma visão bem europeia da história geral. É clássica essa linha do tempo, onde nós temos aí a Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Fatos importantes fizeram com que os historiadores fizessem essa divisão. Então nós temos aí, antes de Cristo, na Idade Antiga, né, nós temos um período que no nosso calendário cristão nós chamamos de antes de Cristo. Depois do século V até o século XV é a Idade Média, que é dividida em alta e baixa Idade Média. No meio aí dessa divisão, justamente seria o século XI, mais ou menos pelo ano 1000, começa a baixa Idade Média. A Idade Moderna, que vai do século XV até o século XVIII, e a Idade Contemporânea, que começa no século XVIII e vai até os nossos dias. Vamos focar as nossas considerações aí justamente nesta segunda parte da Idade Média. Lembrando que a Idade Média foi esse período que começa quando cai o Império Romano, aí considera-se o final da Idade Antiga, há aquela formação de uma nova sociedade entre os romanos e os povos bárbaros, começa uma coisa chamada feudalismo, que é objeto de um outro vídeo, e depois, mais ou menos pelo ano 1000, começa a chamada Baixa Idade Média. Alta Idade Média, porque todas as características da Idade Média, de agricultura de subsistência, de poder descentralizado, de agricultura como fundamental na economia, de uma sociedade muito fechada em 3 classes sociais, o clero, os nobres e os camponeses, e estaria em alta essas características da Idade Média. Mais ou menos pelo ano 1000, começa a decadência dessas características. Então, vão acontecer, mais ou menos num período de 500 anos aí, uma mudança, uma abertura nessas características, e aí nós chamamos de Baixa Idade Média, quando essa forma de viver, essa forma de ser, começa a entrar em decadência, a entrar em baixa. Entre os séculos V e XI, a maior parte da população europeia trabalhava no campo para atender à própria demanda de produção de alimentos. E mesmo assim, havia fome e desnutrição. A produção agrícola não estava sendo suficiente. No final do século X, no início do século XI, a Europa começa a passar por uma relativa paz. Já não tem tantas invasões bárbaras, começa a haver uma certa estabilidade e começa a haver um crescimento na economia medieval, na economia da Europa durante essa fase da Idade Média. O que foi responsável por esse crescimento, por essa melhora na economia? Foram vários fatores, mas o principal deles é o aprimoramento, o aperfeiçoamento de técnicas agrícolas. Já que a grande base da economia era a agricultura, essa agricultura agora começa a ser influenciada e começa a ser melhorada com algumas invenções, com algumas técnicas que vão fazer com que a produção seja maior, e aí vai aparecer já uma característica diferente na Idade Média, que ela era de subsistência, só se plantava o necessário para sobreviver, então não havia comércio, e a partir dessas novas técnicas vai aparecer aí uma coisa nova, um conceito novo aí, que é o do excedente agrícola. Uma técnica muito interessante que começa a ser utilizada a partir desse período é a chamada rotação trienal de terrenos, ou sistema de rodízio na agricultura.
E o que era isso? É uma técnica bem simples, mas que revolucionou a produção agrícola. As pessoas que trabalham na agricultura sabem que o solo se esgota quando você começa a praticar a mesma cultura, começa a plantar sempre o mesmo tipo de vegetal naquele terreno durante muito tempo. Com o tempo, por conta dos nutrientes que aquele tipo de cultura precisa, esse solo vai se esgotando. E aí a produção, a tendência é cair. Então essa técnica é muito simples. Fazia-se a divisão do terreno e em cada parte do terreno se cultivava um produto diferente. Um terreno, uma parte do terreno, simplesmente não se plantava nada, ficava em descanso. E na primeira parte do terreno plantou milho, no ano seguinte, naquela parte não se plantava milho, plantava um outro produto e o milho seria plantado no segundo terreno. No terceiro ano, o milho seria plantado no terceiro terreno. Fazia-se a rotatividade, fazia-se o revezamento de culturas, então mudando e cada ano um produto diferente, num terreno diferente e sempre um terreno descansando. Para aumentar a produção de alimentos, foi feita a rotação trienal. Na rotação trienal, existem 3 áreas de plantação. Uma fica descansando, em outra se planta trigo e em outra cevada. No ano seguinte, se alternam os terrenos. Os medievais perceberam que os sais minerais que o trigo precisa são diferentes dos sais minerais que a cevada precisa. Assim, cada fração de terra passa 2 anos recuperando os sais minerais do trigo e 2 anos recuperando os sais minerais da cevada. E com isso, a colheita desses alimentos se torna ainda maior. Com tanto trigo e cevada para transformar em farinha, não dava mais para fazer isso em um pilão manual. Moinhos d'água se tornaram mais comuns e surgiram também os moinhos de vento. Um conceito novo também que aparece aí é arroteamento. O que é arroteamento? Que vem a ser essa palavrinha, arroteamento. Arroteamento é o processo de derrubagem de bosques e drenagem de pântanos. Até o ano 1000 isso não era necessário, mas com o crescimento populacional e com novas técnicas, então começa-se a produzir mais, então é necessário aproveitar melhor o espaço. Então, para aproveitar melhor o espaço, aquele espaço que só era usado para caçadas, as florestas, os bosques medievais, começam a ser derrubados e todas virando áreas férteis, áreas de plantio, e também as terras que eram muito encharcadas, que eram cobertas de água, começam a ser drenadas por vários processos, e aí há um aumento, então, na área de cultivo da Europa. Uma outra inovação na agricultura foi o uso da charrua. Na verdade, os europeus já usavam um tipo de arado de madeira, com galhos de árvore, que eram fincadas na terra, que eram puxadas ou empurradas para que se revolvesse a terra. Esse sistema de aragem da terra, feito com madeira, com galhos, foi sendo substituído então pela charrua. A charrua, que era feita de ferro, então portanto muito mais pesado, que podia entrar muito mais na terra e que era puxado por cavalos, numa charrete, e logo atrás vinha então esse instrumento de ferro. Hoje todos nós conhecemos o arado de lâminas, mas o arado ainda um pouco mais rudimentar, mas que era chamado de charrua, mas que também já era pesado, fazia com que houvesse um arejamento maior da terra. Você está cansado de ter seu arado preso em raízes no meio do trabalho? Fica nervoso quando o arado quebra porque bateu em uma rocha debaixo da terra? Agora, finalmente seus problemas acabaram! Chegou a revolucionária charrua! Ela é totalmente feita de metal para resistir a impactos e suas bordas afiadas podem cortar as raízes mais grossas. A charrua está preparada para ir ainda mais fundo no solo, afofando a terra ainda mais para que suas plantas tenham raízes mais profundas e se tornem maiores. Compre já a sua revolucionária charrua! E ainda tem mais! Troque hoje mesmo seus bois por cavalos, que executam um trabalho muito mais rápido. Assim, você pode preparar um terreno maior no mesmo período de tempo que preparava antes. Durante a Idade Média, os cavalos eram muito utilizados, tanto nas batalhas, nas guerras, nas competições,
mas também na agricultura. E aí algumas invenções também melhoram o rendimento desses animais. Quero destacar aí duas coisas, o estribo e a ferradura. O estribo, que é onde o cavaleiro se apoia para montar no cavalo e se apoia para permanecer e para cavalgar. Isso faz com que o cavaleiro tenha mais estabilidade no cavalo, tenha mais conforto e libere as mãos, não precisa mais ficar segurando ali nos flancos do cavalo para não cair. Então, com o uso do estribo, libera as mãos do cavaleiro tanto para as batalhas, quanto também para o manuseio de outras ferramentas e para a utilização na agricultura. Uma invenção do século X que combinou com essa foi a ferradura. Quando não existia ferradura, os cascos dos cavalos se desgastavam muito rapidamente e isso fazia com que os animais tivessem que se aposentar ainda jovens. A ferradura protegia os cascos para que o animal pudesse trabalhar até a velhice sem desgastá-los. Nós estamos falando aí de um metalismo bem desenvolvido na Idade Média. Então a charrua, que já era feita de ferro, o estribo também feito de ferro e correias colocados aí junto com todo o equipamento que é usado no cavalo, e aí a ferradura, que é colocado sobre o casco do cavalo, que também de ferro. Qual que é a grande vantagem da ferradura? Além de causar mais estabilidade, além de o tempo de vida útil do cavalo, o uso do casco do cavalo ser mais prolongado, também permitiu que o cavalo pudesse andar sobre qualquer tipo de terreno, até sobre terrenos irregulares, com mais firmeza. Isso também, essa mobilidade do animal, faz também com que a agricultura tenha um ganho com isso. Então, entre os séculos XI e XIII, a relativa paz, essas inovações tecnológicas e até novas relações de trabalho no campo fizeram com que aumentasse a produção agrícola. As pessoas estavam se alimentando melhor, as condições de trabalho eram um pouco melhor, então isso aumentou a longevidade, ou seja, aumentou a quantidade de anos, de tempo que as pessoas viviam. As pessoas começaram a viver por mais tempo. E isso continuam nascendo pessoas o tempo todo, as pessoas vivendo mais, então isso vai causar na Europa um aumento populacional muito grande. A colheita foi tão boa que sobrou alimentos até para as vacas e galinhas. As vacas, mais bem alimentadas, passaram a dar mais leite e as galinhas passaram a botar mais ovos. Quando esses animais gordos eram abatidos, davam mais carne. Novos alimentos puderam ser produzidos. Legumes ricos em ferro passaram a ser consumidos em maior quantidade nessa época. As pessoas ficaram mais nutridas e saudáveis, adoeceram menos, viveram mais anos. Mais pessoas chegaram à velhice, menos mulheres morreram no parto e menos crianças morriam na infância. E aí, com o crescimento da população, com as novas formas de produção agrícola, vai ter uma mudança significativa na economia medieval. Aquela economia que era de subsistência, só se plantava para comer, começa a funcionar de uma forma diferente. Porque se está se produzindo mais, começa a ter excedente agrícola. Interessante que mesmo crescendo a população, mas havia uma eficiência da agricultura de tal forma que teve excedente. O que é excedente? Excedente não é apenas produzir muito, mas é uma relação entre o que se produz e o que se consome. Então, quando o que se produz é maior do que o que se consome, então você tem um excedente alimentar, nesse caso um excedente agrícola, um excedente de produção agrícola. Isso vai criar uma nova função econômica dentro da Idade Média na Europa, que é justamente a do comércio. Porque não havia trocas, porque não havia excedente, mas a partir do momento em que você tem mais produção do que foi consumido, essa produção começa a ser estocada, começa a ser armazenada e começa a haver troca de produtos. Isso vai gerar um pouco mais de riqueza para a Europa. Assim, havia mais gente para ter mais filhos e a população aumentou muito, causando uma explosão demográfica. A população europeia crescia muito pouco de século em século na Alta Idade Média. Estima-se que no século XI havia 22 milhões de habitantes na Europa. Aí veio a Revolução Agrícola Medieval e no século XII havia 25 milhões.
E aí, assim que começa essa segunda metade da Idade Média, assim que começa a Baixa Idade Média, a partir do século X, XI, XII, no primeiro momento houve uma situação muito boa, houve uma situação economicamente muito confortável para a Europa, mas isso começa a mudar. Isso não dura muito tempo, porque aquela relação que havia entre número de população e produção agrícola estava funcionando bem, estava equilibrada. Só que, depois de algum tempo, acomoda-se um pouco a questão do desenvolvimento tecnológico, começa a não haver muito desenvolvimento mais, dá uma estagnada nas novas técnicas, nas novas invenções, e aí começa a haver uma produção insuficiente para a população. Ou seja, a população continua a crescer, mas a produção não cresce mais. No século XIII, havia 34 milhões. E no século XIV, havia 50 milhões. Esse aumento repentino de população é chamado de boom populacional. Antes do boom populacional, os senhores feudais não deixavam os servos saírem do feudo. Eles não podiam arriscar perder mão de obra. Estima-se que antes da Revolução Agrícola Medieval, 10 pessoas trabalhando nas plantações gerava alimento para apenas 11 a 13 pessoas. Como esses servos alimentavam também o clero e a nobreza, eles não podiam ser dispensados para não faltar alimentos. Mas, depois da Revolução Agrícola, a colheita era muito mais farta e vários servos puderam sair do campo. Isso vai gerar um grande problema. Os feudos começam a não ser um lugar melhor para se viver. Claro que, como sempre, as populações que estão na camada social mais baixa, dos camponeses, que não são proprietários de terras, que têm menos posse, que sentem isso primeiro na pele. Então começam alguns servos a fugirem dos feudos. Alguns foram morar nas vilas e viver da venda de artesanatos. Eram sapateiros, alfaiates ou cervejeiros, por exemplo. Outros foram fazer longas viagens, comprar mercadorias em terras distantes para revender mais caro nas feiras da Europa e viver de lucro. Até então não acontecia muito isso, por uma série de motivos, mas uma delas é que também não havia para onde fugir. A Europa não era um lugar seguro para se viver. No começo da Idade Média havia muitas invasões, mas com essa relativa paz não havia tantas invasões mais. E o feudo estava começando a ficar um lugar onde não havia alimentação para todos. Os servos começam a sair e começam a se estabelecer nas cidades. As cidades estavam começando a ser criadas, estavam começando a crescer essas cidades. O que eram as cidades? Começam com aqueles pequenos vilarejos, começam com as estradas, que eram fora do feudo, de regiões que não eram boas para a agricultura, e nesse espaço que não era bom para a agricultura, algumas pessoas começam a fazer a troca de mercadorias, os chamados burgos, bancas onde se trocavam mercadorias. Começam a ter pessoas que começam a se fixar naquele espaço, e aí esse espaço começa a ser chamado espaço urbano. O espaço urbano começa a ser uma alternativa para aquele servo que está fugindo do feudo. O que começa a acontecer aí? Um crescimento do espaço urbano. O espaço urbano que até algum tempo nem existia, depois ele começa timidamente, e aí a partir do momento em que há uma crise de abastecimento dentro dos feudos, esses servos começam a engrossar então a população urbana. Mas a vida na cidade também não era muito fácil. A maior parte das cidades não oferecia boas condições de vida, principalmente para aqueles que chegavam, esses ex-servos que agora se consideravam livres, mas estavam chegando nas cidades, não eram muito bem vistos e nem sempre arrumavam ocupação. Então muitos deles começavam a saquear, a roubar, alguns outros se tornavam mendigos e às vezes ficavam nas portas dos castelos, nas portas daquelas fortificações, das construções mais ricas, pedindo. Então, ou roubavam ou pediam. Até para a nobreza, a vida começou a ficar meio complicada. É bom lembrar que entre os nobres, apenas o primogênito, o primeiro filho, é que herdavam terras. Então, mesmo as pessoas de família nobre, nem todos tinham essa herança. Então, se você não era o filho primogênito, você tinha poucas opções. Ou você se tornava vassalo de um outro nobre, que tomava conta das terras de um outro nobre, ou você entrava para o clero, para a igreja,
né, para poder ter uma vida relativamente melhor. E aí outros ainda se tornavam cavaleiros sem terra, que tentavam conquistar novos espaços, tentavam conquistar terras para si. Ficou tão comum nessa época os saques, os roubos e as guerras para novas conquistas, que a igreja, que era poderosa na época, chegou a criar uma lei chamada Trégua de Deus, em que em determinados períodos era proibido fazer a guerra e era muito mais rigoroso o trato com os saqueadores, com os ladrões. A igreja dessa época, dentro da igreja, o fervor religioso e as habilidades militares andavam muito juntos. É bom lembrar que muitos bárbaros, muitos povos bárbaros que entraram na Europa com a queda do Império Romano, esses bárbaros, muitos se converteram ao cristianismo, mas eles trouxeram para dentro da igreja também a sua tradição guerreira. Então havia muita guerra, tanto é que havia a figura de um monge guerreiro. O monge guerreiro era justamente um membro da igreja, mas que se dedicava às guerras. Dentro desse espírito religioso e esse espírito de guerra, de sair para conquistar novos povos e conquistar novas terras, dentro da mentalidade da igreja havia uma atração muito grande pela cidade de Jerusalém. Jerusalém era considerada uma terra santa no Oriente. Então essa cidade atraía muitos militares e muitos religiosos que saíam em peregrinação para conhecer essa cidade de Jerusalém. Na verdade, a cidade de Jerusalém é o berço das 3 maiores religiões do mundo. É sim o berço do cristianismo, onde teria nascido Jesus, mas é também a cidade sagrada dos muçulmanos e é também a cidade sagrada dos judeus. Então, o judaísmo, o islamismo e o cristianismo têm como uma referência muito grande de lugar santo, de lugar sagrado, a cidade de Jerusalém. Do século V até o século XI, essas religiões conviveram muito bem nas suas peregrinações, nas suas visitas a Jerusalém. Mas a partir do século XI, os povos árabes, que são muçulmanos e que habitam na terra de Jerusalém, começaram a dificultar a entrada de pessoas que não fossem árabes e principalmente que não fossem muçulmanos, que não tivessem a mesma fé. Então muitos europeus cristãos que saíam para peregrinar e para conhecer a cidade de Jerusalém, principalmente a igreja do Santo Sepulcro, eles tinham dificuldades. Isso começou a causar as chamadas Guerras Santas. No século XI, o Papa Urbano II, lembrando que o Papa é o líder máximo da igreja cristã, o Papa ele explorou um pouco esse sentimento de religiosidade e começou a aclamar os cristãos para que tomassem a cidade de Jerusalém. Essa é uma cidade santa, é uma cidade nossa, estamos tendo dificuldades ali, então vamos começar uma guerra santa. Até a expressão era a cruz e a espada. Então vamos empunhar a cruz numa mão, a espada numa outra mão e vamos tomar essa cidade de Jerusalém. E é claro que por motivações religiosas, mas também por algumas vantagens que o Papa ofereceu aos europeus, como o perdão dos pecados, como a suspensão das dívidas durante o tempo em que as pessoas estivessem envolvidas nessa guerra santa, teriam as suas dívidas paradas, estagnadas, só precisariam pagar depois que voltassem e acreditavam que iam voltar saqueando, voltar com muitas riquezas. Então isso fez com que muitos se embrenhassem nessa guerra, que foram chamados de cruzadas. As cruzadas é um capítulo à parte aí da história da Europa. E é isso. Valeu!